Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast Fisco for Dev. Esse é o espaço feito para você, desenvolvedor e gestor de software, que precisa acompanhar o que está mudando na área fiscal e entender como isso impacta diretamente o seu sistema e os seus clientes. No episódio de hoje, vamos falar sobre as atualizações da NT 007 de 2026 da NFSE Nacional. Essa NT trouxe mudanças importantes envolvendo o tema retenções de PIS/COFINS e CSLL, esclarecimentos sobre locação de bens imóveis e outros ajustes importantes que merecem atenção. Também vamos abordar a nota técnica da CNM voltada ao setor imobiliário e explicar o que muda com a Lei Complementar 227 de 2026, principalmente em relação à governança do IBS. Hoje estou acompanhada da minha parceira Lorena, que é analista tributária, e juntas vamos trazer os principais pontos que você precisa entender para manter seu sistema atualizado e evitar problemas fiscais. Preparados? Então vamos começar! Então vamos começar falando a respeito da NT 007 de 2026, da NFSE Nacional. Ela foi publicada agora no último dia 7 de fevereiro e ela traz ali algumas atualizações importantes, a respeito do padrão nacional para a NFSE, como também alguns esclarecimentos. Quem é desenvolvedor de software, quem é gestor de software que está aí acompanhando desde outubro de 2025 a implantação, digamos assim, em massa do padrão nacional para emissão de NFSE, pela maioria ali, dos nossos municípios, está sofrendo um pouquinho, está tendo um pouco de dificuldade em fazer essa adequação ao padrão da NFSE Nacional. Eu acredito que vocês, quem atende mais de um documento fiscal, Loren, já deve ter percebido que existe um comportamento um tanto quanto diferente da NFSE Nacional para a NFE, a NFCE, o CTE, sobre os outros DFEs, em questão de emissão de notas técnicas, em questão de liberação de XSDs, em questão de tempo de homologação, que seria para a NFSE Nacional Produção Restrita e depois também para a liberação em produção. E também o que nós sofremos agora no começo do ano de 2026 foi a questão dos impostos retidos, que nós tivemos ali uma pequena confusão, principalmente a respeito do PIS e da COFINS, A questão de ter esses campos dentro dos esquemas ali do layout da NFSE Nacional e quando é retido e quando não é retido. Para quem também é desenvolvedor que está aqui nos acompanhando sabe que tirando a NFSE, todos os outros documentos fiscais, eles já têm ali dentro do XML grupos. Por exemplo, a NFE tem o grupo do ICMS, que traz ali as informações do ICMS, tem o grupo do PIS e da COFINS. Isso já é padrão ter ali dentro da NFE, do CTE, que são informações ali sobre aquele documento fiscal, sobre aquela NFE específica. E agora nós temos também para a NFSE. Só que fora isso, PIS/COFINS, sobre operação, nós também temos PIS/COFINS retidos na fonte. Não só PIS/COFINS retidos na fonte, tem imposto de renda retido na fonte, tem a parte do INSS também, dependendo do serviço ali que se envolve mão de obra. De obras tem a questão do INSS. Então, assim, a NT 007, ela incorpora ajustes relacionados ao IBS e a CBS e também traz ali essas mudanças ligadas ao grupo do PIS, COFINS e CSLL, que traz um impacto direto ali dentro dos sistemas dos ERPs, Também nós temos mais atualizações, mais informações, esclarecimentos dentro dessa NT 007, certo, Lorena? Isso, Dani. Um dos temas que ali mais gerou dúvida foi justamente a questão do piso da COFINS, Quando ele agora já é possível emitir, ficava-se essa dúvida. Onde que eu vou informar os valores retidos, E muitos contribuintes estavam ali informando no campo VPIS e VCOFINS. Só que isso estava causando ali uma redução indevida na base de cálculo de IBS-CBS e também um desalinhamento com a lei complementar, Então isso causou que essa NT fosse
tão esperada aí para vir esclarecendo isso e ajustando também isso, né? Então, após essas verificações, a ANT então contempla que os valores de retenção, tá, gente? Então vamos lá, valores de retenção não devem ser alocados no grupo e no campo VPIS e VCOFINS. Por quê? Porque esses campos são para os valores devidos da própria apuração. Então, quando a gente informa ali, ao finalizar a nota, ali na parte de totalizadores, se você aloca um valor devido no VPIS e VCOFINS, vai abater ali na redução, né, do IBS-CBS e não vai ficar certo a justificativa daquele valor. Para corrigir isso, o que a ANT está trazendo de implementação? Ela trouxe, então, que quando houver, né, a retenção de PIS, COFINS e contribuição social, né, que é o nosso CSLL, a gente deve informar num novo campo agora ali, que é o VRET-CSLL. Muitos ali ficaram ainda confusos, porque não descreve no campo PIS e COFINS, né? Mas como foi um ajuste necessário ali para já implementar isso, acredito que o fisco, não, vamos fazer desse jeito, vai ficar mais fácil, já é um campo que existe, né? E a gente acaba apropriando ali. Então, e traz isso na NT de forma bem clara, tá? Então, você que acompanha a gente, que tá com a NT aberta aí para entender melhor do que eu e a Dani tá falando aqui, então, tem lá explícito, né, agora, bem certinho, que o campo VPIS e VCOFINS não pode ser alocados para valor de retenção, e quando houver a retenção, você vai informar lá no campo VRET-CSLL. Então, foi uma atualização importante ali para conseguir fazer esse cálculo certo de IBS-CBS, né? E um detalhe importante que a ANT saiu no sábado ali e as regras de validação já entrou em produção e homologação no dia 9 de fevereiro. Então, você que já está emitindo já pode conseguir fazer isso facilmente ali na ANT. Não teve ambiente de teste não, Dani. É como eu falei no início, né? Quem desenvolve não só atende, né, ali prestador de serviços, mas que tem outros documentos fiscais eletrônicos já deve ter percebido essa diferença. Então foi como a Lorena falou, a ANT foi publicada no sábado, na segunda-feira o ambiente foi atualizado, o ambiente emissor, autorizador da NFSE nacional, e foi até um tanto quanto difícil emitir notas independente de VPIS, VCOFINS e retidos ou não retidos dentro daquele dia por conta dessa atualização. E aí a galera já estava confusa, né? E aí veio uma NT assim, tão rápida ali, né? Para já alocar esses campos, é onde surgem essas dúvidas. O que é valor retido, o que não é, o que é valor devido, né? Para contemplar certo o campo, né, Dani? Exatamente. E agora eu quero explicar para vocês de uma forma bem simples o que é valores devidos e valores retidos. Eu apoiei o desenvolvedor da TecnoSpeed ali quando ele foi fazer a implementação dessa nota técnica dentro dos nossos produtos, Loren. E digamos que assim, eu senti ali na hora, lá na veia mesmo, a dificuldade do dev em tentar entender essa questão, né? Do que são os valores devidos na operação, que aí são os débitos da apuração própria, para os valores retidos. Principalmente porque a alíquota do PIS e da COFINS retidos e o da operação, dependendo do regime tributário da empresa, é o mesmo. E foi ali também aonde deu uma pequena bugada ali. Então, vamos lá. Valores devidos da operação. Como eu comentei com vocês no início, quem desenvolve NFE sabe que nós temos lá dentro do XML o grupo de ICMS, o grupo do PIS e o grupo da COFINS. Para fazer a forma correta ali, para implementar a reforma tributária dentro da NFSE de uma forma correta, agora nós temos também dentro do XML um campo para informar valor de PIS e COFINS, do qual o prestador do serviço deverá recolher para o governo. Tá? Então, quando vocês verem assim, valores devidos na operação, pensa que a base de cálculo e a alíquota, né, e o valor que vai ser informado do PIS, que tem um campo próprio, e da COFINS, é referente àquela nota. Aí aqui agora eu vou puxar um pouquinho lá antigamente, quando eu era analista fiscal, contábil, nas empresas que eu trabalhava, dos RPs que eu conhecia. Alguns RPs, eles conseguiam fazer ali a importação do XML da nota fiscal de serviço. Outras empresas que eu trabalhei,
o analista fiscal pegava da contabilidade as informações das notas fiscais de serviço emitidas, porque não tinha onde informar dentro da parte fiscal ali do sistema. Então, essa questão da nota fiscal de serviço, ela nunca teve um lugarzinho certo, mas ela sempre apareceu nas apurações. Ela sempre fez parte da apuração de PIS e da apuração de COFINS. Algumas empresas até, alguns analistas, eles acabavam gerando o ISS devido lá na prefeitura, né? Porque você tem que fazer o fechamento dentro do sistema da prefeitura, fazia o fechamento lá, pegava o valor do faturamento e falava assim, eu tenho X faturamento de venda, de comercialização de produtos e tenho X de prestação de serviço. Então, ele fazia a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS e calculava dessa forma. Então, essas informações de PIS e COFINS, elas não faziam parte do XML da NFSE e agora passam a fazer por conta da reforma tributária. E se você que está aí me ouvindo e está perguntando assim, mas se a partir do dia 1º de janeiro de 2027, PIS e COFINS serão extintos e serão substituídos pela CBS, então quer dizer que eu vou implementar para utilizar somente esse ano de 2026? Sim, é isso mesmo. E isso foi algo que eu tive que responder dentro da TecnoSpeed. Tá? Então é isso mesmo, gente. Faz. Não tem muito o que fazer. Então gravem assim, tá? Devido sobre a operação é devido sobre aquela nota que está sendo faturada. Então, isso não é só para a NFSE. É para os outros documentos fiscais também. Certo? Operação é referente àquela nota que está sendo emitida. Já os valores retidos, eles têm ali uma finalidade um tanto quanto diferente. Tem alguns valores que são retidos dentro da NFE também, principalmente quando são vendas para comercialização de produtos para órgãos públicos, mas esse não é o foco aqui. Hoje a gente vai falar da NFSE. E quando o valor ele é retido, ele é descontado do valor final da nota. Isso eu acredito que vocês também já sabem, já devem ter passado ali pela confusão que foi com o mês de janeiro e o comecinho ali de fevereiro para fazer a emissão. Então, a partir do momento que se utiliza um determinado serviço que exige que o tomador do serviço, por exemplo, a Lorena é a prestadora, a Lorena vai emitir a nota. Eu, Daniele, sou a tomadora daquele serviço que a Lorena vai estar prestando, vai estar emitindo a nota. Esse determinado serviço, ele tem retenção de PIS, COFINS e da contribuição social sobre os lucros líquidos, que é a CSLL. Então, o PIS, impostos retidos, é 0,65%, a COFINS é 3,6%, e a contribuição social sobre o lucro líquido é 1%. São essas as alíquotas, elas são alíquotas fixas, né? Então, dá 4,65%. Então, a Lorena, quando ela vai emitir a nota para mim, ela vai fazer essa emissão, ela já vai descontar no valor líquido da nota 4,65% dessas contribuições sociais retidas do valor que eu tenho para pagar para ela. Porque a obrigação do recolhimento desses tributos, dessa contribuição, é minha, como tomadora desse serviço. Então, esses são os impostos retidos. Se tiver um imposto de renda retido na fonte também, ele tem um campo separadinho para informar, isso já tinha, tá? Não é novo da SNT. O IRRF já estava lá. O INSS também, que é 11%. Também é a alíquota fixa, é 11%. Já tem o campo retido, mas até então, como a Lauren falou, PIS, COFINS não tinha. E o desenvolvedor começou a ver um VPIS e um VCOFINS dentro do XML da NFSE. É aqui que eu vou informar, porque o outro é VRET CSLL, né? Então, essa é a diferença entre o valor devido sobre as operações. Então, pensa que sobre as operações é sobre o faturamento. Então, é sobre o valor da nota fiscal. E o valor retido das contribuições, que aí, então, o prestador desconta esses impostos retidos do valor final da nota para que o tomador do serviço faça o pagamento, né? É ele que tem que pagar. Já a operação, quem paga é o prestador de serviço, é o emissor da nota fiscal. Então, foi importante essa NT aí justamente para esclarecer isso, né, gente? Então, mais uma vez, para quem ainda tem dúvidas, né, que eu recebi também no nosso fórum lá na Casa do Desenvolvedor,
Mas então tem que informar tanto os valores devidos quanto os valores retidos. Se aquela operação tiver valores retidos, você vai informar o seu valor devido e também o valor retido. Caso não seja um serviço que possa ter retenção, então você não vai poder destacar a retenção e só vai ter seus valores devidos. Muda-se a lógica, mas é algo que a gente já fazia por trás, né? Principalmente o setor contábil ali, já recolhia esses impostos à parte e agora, por conta da nova regulamentação aí, e pensando na reforma tributária, que é um ano teste, então precisa ser enviado, né, esses dados, precisa ser alimentado o campo agora, por mais que ele vá vir a morrer em 2027, para ter esse controle ali e a gente conseguir verificar, o fisco também conseguir verificar essas movimentações ali, né? Então, o campo VPIS e VCOFINS é somente para os valores devidos dos seus débitos, da sua operação ali, da sua apuração, e o campo de VRET CSLL agora vai contemplar todos os cálculos ali em relação aos valores retidos de PIS, COFINS e também da contribuição social. Então fica atento, encaminhe esse vídeo aí para todo mundo do seu software aí que está sofrendo, está com essa dúvida, você já sinaliza para ele do minuto tal, a Dani dá uma aula para você para falar sobre o que é retido, o que não é, porque vai fazer total diferença, né? Também trazendo algumas alterações ali do PIS e COFINS, também a ANT trouxe uma alteração falando sobre o arredondamento. Então, já um padrão ali de arredondamento utilizado no sistema bancário, e agora também para o cálculo de VPIS e VCOFINS com a tolerância máxima de 1 centavo. Então, você que tem seu software aí, já trabalha esse arredondamento aí para também não ter nada de rejeição na hora que você for enviar a sua nota. Também foi atualizado o domínio do CST de PIS/COFINS. Como agora a gente tem claro o que vai se pertencer ali no campo VPIS e VCOFINS, esse domínio é importante porque ele traz todas as classificações de CST que antes não tinham. Então, operação tributadas, isentas, com suspensão, com direito de crédito, com diferimento. Então, se a sua operação permite uma alíquota reduzida, uma alíquota diferenciada, uma isenção, você pode se utilizar desse CST. Aí você, se for isento, por exemplo, seu VPIS e VCOFINS não vai ter, né, valores, porque você é isento, e aí você pode preencher o valor de retenção, ou vice-versa, ali você tem que observar na legislação, mas esse domínio foi atualizado para você conseguir utilizar esses CSTs. No tipo de retenção, lá no campo TP, RET, PIS e COFINS, o domínio também foi ampliado. Então, agora a gente tem os códigos 1 e 2 que permanecem temporariamente, né? Mas foram incluídos os códigos 0, o 3 e o 9, contemplando retenções combinadas de PIS, COFINS, contribuições sociais. São códigos importantes e você também precisa atualizar ele no seu software. E a ANT esclarece um ponto desse campo de TP, RET e COFINS, falando que no futuro os códigos 1 e 2 serão removidos quando o grupo de BS-CBS se tornar realmente obrigatório. Então, são ajustes ali, principalmente de VPIS e VCOFINS, de retenções, que fazem jus ao que está escrito na lei complementar, né, Dani? Então, a lei está lá, agora que a gente está botando a mão na massa mesmo, eles já estão vendo que algumas atualizações estão pendentes e estão fazendo nessa ANT, principalmente nesses valores de PIS, COFINS, retenção. Por mais que eles vão morrer aí, o cenário deles é curto agora, né? E fora esses ajustes de PIS/COFINS, de arredondamento, quais foram as outras alterações que a ANT trouxe? Então, essa ANT ela veio assim com um viés mais de esclarecer alguns pontos e esses ajustes pequenos, né? Mas trouxe algumas especificações, algumas alterações importantes, também muito amarrada à Lei Complementar 214 de 2025. Então, teve mais um campo ali incluído, que foi a inclusão do campo indizemal, que dentro do grupo de BS-CBS, e é para a gente conseguir ali, identificar situações em que o CBS tem alíquota zero, tá? Então, são operações enquadradas lá no artigo 451 e 466, e aí agora ele pode assumir nesse campo o código 0 de não ou o código 1 de sim, e isso impacta diretamente a apuração da CBS. Então, é bem importante relacionar lá, criar esse campo para conseguir fazer a apuração correta. E também trouxe ali novos fatos geradores formalizados pela INFS Nacional, falando ali do CETRI-BINAC, que é em relação à nossa nota de locação de bens imóveis que a gente vai ter ali. E aí tem esse grupo, e já tinha uns códigos relacionados e trouxe mais novos fatos geradores
complementando o que a gente já tinha na nota 0005 ali, tá, gente? Então, se você já deu uma olhada, a gente já trouxe aqui também falando da NT 005, mas lá já tinha alguns fatos geradores que a gente poderia fazer locação de bens imóveis e agora trouxe essa atualização. Junto com essa atualização, já foi ali atualizado o anexo 7, que fala da tabela de código de indicador de operação, e também foram publicadas a nova versão do anexo 6, que traz ali o layout dos novos grupos de BS e CBS. Essas tabelas, né, tanto a 07, anexo 6, tanto o anexo 7, são tabelas importantes manterem atualizadas. A gente acredita que vai ter muita atualização ainda, principalmente nessa parte de locação. Tem alguns serviços ali, algumas operações de locação que às vezes está aqui, mas pode ir para a NFEA-BI, então ainda está em discussão, então é muito importante a gente ficar ligado nessas atualizações dessas tabelas. Para finalizar ali a NT, ela trouxe uma parte de esclarecimentos mesmo, pontuais de dúvidas que acredito que deve ter chegado a eles, né? E eles acabaram aproveitando ali o decorrer da NT para esclarecer, que foi chamados pulos na numeração da nota fiscal de serviço nacional, né? A gente recebeu também algumas dúvidas de clientes, de usuários ali falando sobre eu estou usando meu sistema, de repente eu vou usar o ambiente nacional, essa numeração não bate, ou a gente faz um cadastro lá, depois a prefeitura vem e faz alguma modificação lá no ambiente, e aí minha numeração está diferente de novo, né? E aí a ANT veio falando isso, né? Que a Cefim Nacional, que é responsável por organizar lá o sistema de numerações e gerar essas notas fiscais. E em caso de falhas técnicas ou concorrência, pode ter uma reserva de números ali, né? E o que eles quiseram trazer nessa NT? Que por mais que tenha esses números, esse pulo na sequência, né? Isso não caracteriza irregularidade fiscal, porque depende ali do funcionamento técnico da plataforma mesmo, né? Então, se foi identificado, foi um problema ali na plataforma, não tem nenhum risco você estar pulando essa numeração, né? Claro que é importante a gente ficar atento, porque não é comum ficar pulando numeração, mas a NT trouxe que em casos específicos ali, esse pulo na numeração não vai causar nenhum impacto ali fiscal para você, né? E no final ali também da NT, ela traz sobre a NFE-VIA, né, que é ali dos pedágios, trazendo sobre a apuração do ISS-QN, que continua a mesma, não tem alteração. Deve ser observado a legislação municipal, porque existe, né, não é em todos os lugares que tem, né, o pedágio ali, as praças, mas tem algumas legislações municipais que impactam ali o recolhimento do ISS-QN ou não. Então é importante a gente ficar atento a essa movimentação também. Para finalizar ali, já que a gente falou bastante coisa sobre essa NT, eu trouxe um checklist para você, desenvolvedor, ou que está querendo manter seu RP ali bem atualizado, do que você precisa prestar muita atenção nessa NT 007. Então, você precisa criar o campo INDESEMALC lá no seu RP, atualizar a tabela de código de indicador de operação, ajustar a tabela CETRI-BNAC, bloquear o uso de VPIS e VCOFINS para retenções, isso aí é importante, implementar o arredondamento também nos campos de PIS e COFINS, atualizar o domínio do CST de PIS e COFINS, agora nas notas fiscais de serviço, né, deixar eles bem completinhos, atualizar os códigos do campo TP-RET PIS e COFINS, então faz um TEPARA bem bonitinho lá, o que é retido, o que não é, PIS, COFINS, contribuição social, os códigos estão bem descritivos ali, você consegue fazer esse mapeamento e atualizar esses códigos. Somar os valores de retenção no campo VRET e CSLL, é diferente do que a gente está habitual, não tem um campo específico, mas agora PIS e COFINS retido vai vir nesse campo, beleza? E aceitar os pulos na numeração. Então, se você faz importação ou algo de tipo no seu RP, agora é possível fazer esses pulos ali, pode ser que você encontre essa variação da numeração da sua NFSE lá. Então, é uma atualização bem importante, Dani, que veio para esclarecer e quem está sofrendo na emissão da nota fiscal de serviço, não está sendo fácil, como você falou, é um padrão diferente do que a gente tem ali da NFE, do CTE, que está sendo um pouco mais tranquilo, né, até pelo feedback que a gente está tendo ali de demais usuários. A nota fiscal de serviço já era um caos esperado, né, por muitos, até mesmo pela gente, porque
vários municípios, várias legislações, agora num cenário único, não tem como não esperar isso, né? Mas a gente torce para que continuem trabalhando nesses ajustes e nessa relação de sempre estar comunicando ali os contribuintes para fazer esse acerto o quanto antes melhor, né? O que eu poderia só pedir para o fisco é que ele soltasse com um pouquinho mais de antecedência, né? Exatamente. Mas a gente trabalha com o que a gente tem e a gente entende que a novidade é tanto para a gente, mas principalmente para eles, né? Que tem muita mão de obra envolvida por trás de tudo isso. Mas fazer essas alterações agora vai garantir que quando o cenário de IBS e CBS estiver ok lá na plataforma, a gente consiga fazer isso e apurar isso de forma correta, né? Exatamente. Parece uma NT inocente, mas por esse checklist que você passou aí, a gente consegue observar que tem bastante coisas para fazer, né? E essa questão que você falou do fisco adiantar, né? A 005 traz a questão da locação de bens imóveis. E ela tá lá, né? Que é uma implementação para data futura. Então, óbvio que gera dúvidas também, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso agora, na sequência, mas o prazo foi muito curto mesmo. Não estou aqui para condenar, julgar ninguém, mas a gente sabe o quanto é difícil fazer essa atualização, o quanto é difícil segurar cliente que não consegue emitir a nota e precisa emitir a nota. Então, eu falo que a reforma tributária ela é uma nova arca e está todo mundo junto ali, né? Até essa questão, Loren, que você falou no começo ali, né, dessa nota técnica que também trouxe ali novos códigos para a questão dos bens imóveis, né? Então, além dessa nota técnica 007, nós também tivemos uma outra nota técnica, ela está sendo intitulada como uma nota técnica, que foi elaborada em conjunto com algumas associações, mas principalmente com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Eles publicaram no dia 2 de fevereiro, essa nota técnica 01 de 2026, e ela trata sobre regime específico de bens imóveis. Então, ela pega, eu achei muito interessante essa nota técnica. Uhum. Eu falo que, assim, quem nos acompanha aqui sabe que eu destaco bastante o pessoal ali da Procergs, junto ao ENCAT, ao comitê gestor do IBS, que faz toda apresenta todas aquelas funcionalidades e ferramentas ali no portal da Conformidade Fácil. E isso aqui também eu vou tirar o chapéu para eles, porque eles pegaram a Lei Complementar 214 de 2025, do artigo 251 ao 270. Eles comentaram artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, colocando ali a análise de incidência do IBS e CBS para cada caso. Traz exemplos práticos para construtoras, incorporadoras e imobiliárias e também traz orientações sobre a documentação fiscal, apuração e direito do crédito. São, a princípio, nessa primeira versão, 92 páginas de uma nota técnica. E a maioria das páginas são exemplos. Assim, tem uma infinidade de situações que trata, por incrível que pareça, pouquíssimos artigos ali, né, Loren? Quem tem esse cenário aí no seu software ou tem cliente que lida com esse cenário, não tem como não parar e ler essa NT. Ela tá, que nem a Dani falou, tá muito esclarecedora, não tem como deixar de ler ela. Ela traz situações que a gente tem dúvidas mesmo, como que vai ficar o crédito? Como vai ficar o IBS? Em que lugar? Como que eu vou destacar? Qual que é a base que vai ser aquilo ali, né? Então, o serviço já é algo difícil de mensurar, é difícil, né? Mensurar um serviço ali, imposto, é diferente de um produto final. Quando a gente fala de locações é mais difícil ainda, então ter a legislação e um comentário interpretativo sobre o que está na lei esclarece dúvidas que você poderia ficar horas ali no seu contador e ele também sofrendo ali para identificar, porque a gente sabe que a legislação do Brasil não é tão simples e clara em diversos pontos ali, então ter isso escrito pensando no contribuinte foi sensacional, né? E essa nota técnica que a Dani comentou da CNNN,
ela vem em conjunto do que a gente está falando aí, tanto a NT 007, que foi publicada agora, que trouxe esses novos fatores, quanto a NT 005, que instituiu mesmo que, locação agora é nota de serviço, né? E aí até algumas pessoas estão mudando o termo ali, nota fiscal de serviço de locação, né? Porque a gente ainda fica meio confuso, porque a NT, por exemplo, trouxe pra gente, bem explícita mesmo, escrito lá, que a autorização desses documentos deverá ser feita pelos emissores públicos nacionais, independentemente se o município aderiu ou não à nota fiscal de serviço nacional. Então, mesmo que o seu município aderiu ao padrão nacional, a nota fiscal de locação, né, essa NFE locação aí, né, SE de locação, ela não vai poder ser emitida pelo seu município. Então, ela vai ter um sistema próprio de emissão dessas notas, que vão conter lá todos esses novos fatores lá, e você vai conseguir relacionar ele e emitir. E por que tudo isso? Porque a NT também esclarece que ela vai ser permitida tanto para a CPF quanto para a CNPJ. Então, qualquer contribuinte ali vai conseguir emitir a nota de locação desses imóveis. E como essa operação exige ajustes técnicos, padrão para emitir, um lugar próprio, ajustes mesmo de layout, então está em fase de desenvolvimento desses emissores públicos nacionais, né, para ter todas essas adaptações. Tem muita gente perguntando, eu já tenho aqui, onde que eu emito, como que eu faço para emitir? Vai ter que segurar, gente, vai ter que esperar um pouquinho. Eu sei que está todo mundo super ansioso, preocupado também, porque a gente já sabe da obrigação, e a gente já quer implementar, já quer fazer, já quer cumprir com a obrigação. Eu me coloco no lugar dos proprietários de software, dá um medo, a gente, não, beleza, a NT não fala nada, mas aí você lê a Lei 214 e fala que esses serviços são obrigatórios, né? Então causa mesmo essa preocupação extrema, olha, eu quero emitir, mas por enquanto ainda não está disponível, né? A NT 005 até o momento está em implementação futura, e esse ambiente também que a gente vai emitir as notas de locação também está para futuramente. Então, esse cronograma ainda não foi divulgado para a gente, a documentação completa desse emissor nacional também não foi divulgado. A gente tem algumas informações ainda, né? Mas como você disse, gera um certo apavoro do contribuinte, porque até então, pessoas físicas poderiam ter N imóveis, locar N imóveis e às vezes declarar no seu imposto de renda, às vezes, a locação. Agora já não. A Lei Complementar 214 traz N regras. Tem uma quantidade de bens locados, né, que eu acho que são 4, 5, não me recordo certo. Aí tem a questão, né, quando eu, pessoa física, serei contribuinte de IBS-CBS, quando eu não serei contribuinte, tendo ali bens imóveis sendo locados. Essa nota técnica, ela traz, como eu disse, uma infinidade de exemplos. Se você recebe de doação, se você compra de incorporadora, então está construindo ainda, né? Se você vende 3 imóveis, recebe um de doação e está com outro em construção, no ano seguinte você passa a ser contribuinte de IBS, CBS, tudo isso está esclarecido. Eu, como contadora, quando peguei a lei, e ali, né, esqueci um pouquinho da reforma tributária de documentos fiscais eletrônicos e comecei a olhar mais para o lado de uma declaração de imposto de renda, de pessoa física, de quem possui bens ali para locações, eu falei, caramba, deu um nó. A primeira dúvida eu falei assim, mas então beleza, agora pessoa física que possui imóveis vai ser contribuinte de IBS-CBS. Aí você dê mais um pouquinho. Não vai. Não, mas espera lá, se receber algum imóvel de doação, vai. Se ele vender, não vai. Sabe? Você tem ficava variáveis, assim, né? E essa NT, ela tá bem assim, orientativa ali. E como você falou, ela tá vindo como apoio para as prefeituras, contadores e desenvolvedores que atuam no setor imobiliário sobre esse novo regime tributário. Então, vai ter mudanças também ali para as imobiliárias que fazem esse controle ali desses imóveis, né? Que estão com locação. Se você já está aqui nos acompanhando há algum tempo, você sabe que sempre quando sai alguma mudança
que está ligado à reforma tributária, que impacta o desenvolvedor, mas que também impacta o contribuinte, o Fisco4Dev sempre está atento a essas mudanças e está trazendo essa atualização aqui para vocês. Então, como a Lauren disse, nós não temos ainda cronograma, nós não temos layout, a única coisa que a gente sabe é que tudo será emitido através do portal web, né, o portal emissor da NFSE Nacional. Então, prefeituras não vão precisar desenvolver essa parte da alocação, mas ela ainda é algo que não está 100%. Por que não está 100%? Porque antes da reforma, não se existia documento fiscal para essa questão de locação de bens imóveis. Então, ele veio dentro da lei complementar, então está precisando ser criado, ser instituído. Por isso que ainda não existe essa questão de ter um lugar para os contribuintes fazerem testes dentro desse ano de 2026, né, que é o ano teste. Mas a gente acredita que até ali, não sei, segundo semestre, provavelmente a gente vai ter mais novidades, vai ter alguma outra coisa, a gente vai estar trazendo aqui para o Fisco4Dev, para quem nos acompanha aqui no nosso videocast. E vamos puxar agora a Lei Complementar 227 de 2026. Essa agora é mais uma lei complementar para a nossa tão amada reforma tributária do consumo. E eu falo que... A gente fala, né, Lauren, que ela é o coração da reforma tributária do consumo. Por que ela é o coração? Ela se transformou, né? Ela virou uma lei complementar através do PLP 108. Acredito que vocês ouviram bastante também falar a respeito do PLP 108 ano passado. Então, ela foi sancionada em 13 de janeiro desse ano. E ela traz ali bastante regras importantes de IBS e CBS, mas a principal dela é a questão da parte da governança e da arrecadação do IBS. Então, é a lei complementar que faltava para instituir o comitê gestor. Ai, Dani, mas não existia um pré-comitê gestor desde a metade de 2025? Existia, né? Porque até então esperava-se que essa PLP fosse aprovada rápido, né? Ou junto ali com a 68, que virou a lei complementar 214. Então, dentro do ano de 2025, vendo ali como que estavam essas discussões, porque essa lei complementar, a Lauren vai falar um pouquinho mais dela para vocês depois, mas ela não traz somente a questão do comitê gestor de IBS, ela traz outras definições também, então ela demorou um pouco mais o trâmite dela ali entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, nós ficamos esperando, eu particularmente fiquei ansiosa esperando a última semana ali de dezembro de trabalho do Congresso, né, para saber se ela seria aprovada ou não. Saí de férias tranquila, comemorei Natal e Ano Novo e ela veio só agora em janeiro, né. Então eu falo que ela é bem importante pela essa questão da parte do Comitê Gestor do IBS e da CBS. Mas fala para nós, Lauren, comenta aqui pra gente, quais são os demais pontos, os pontos principais que essa lei complementar trouxe? Igual a Dani falou, ela vem aí regulamentando aí esse poder administrador ali do IBS para os processos administrativos que a gente vai ter ali, né? E uma das novidades é que esse comitê gestor do IBS é ele que vai centralizar a arrecadação ali e vai distribuir os impostos entre os estados, Distrito Federal e os municípios. Então isso é importante, a gente é uma lei importante, né? Já que os municípios, os estados ali precisam dessa distribuição. Então a gente já sabe que é esse comitê que vai fazer essa verificação ali e com isso incluir as regras, as legislações que vão ser pertinentes ali para resolver esses cuidados com a legislação, com a fiscalização, com os administrativos e colocar o processo aí para funcionar, né? Em relação ali a esses impactos de processo administrativo, a LC 2227, ela esclarece que o processo de cobrança administrativa do IBS tem um prazo ali de 12 meses para ser concluído, o que traz essa previsibilidade ali para a gente, né? E que o comitê gestor vai distribuir a arrecadação de forma justa entre os entes federativos e também vai gerir esses créditos acumulados de ICMS entre eles e vai fazer essa distribuição, né? É importante, né, eu acho que a gente falar aqui, Lauren, porque assim, nós temos ali a CBS, que é o da União, e nós temos o IBS, que é Estados e Município. Uhum. E o Distrito Federal também, né? E o Distrito Federal também está na parte da CBS. Eu acredito que, assim, gera dúvidas na cabeça dos desenvolvedores, porque, assim, nós temos hoje guia para PIS, guia para COFINS, guia de CMS, guia de ISS, e a partir de 2027, findando ali em 2032, chegando em 2033, nós teremos somente
duas guias, de IBS e CBS. Então, por que é importante isso que a Lauren acabou de falar para vocês? O contribuinte, ele vai pagar uma única guia de IBS. Isso é fato, tá? Isso a gente já sabe. Esse comitê, ele vai ser responsável por separar o que cabe daquela guia ao Estado e o que cabe ao município. E a quais municípios? Lembre-se que a reforma tributária do consumo, ela muda a questão do fato gerador, que agora está no destino, não é mais na origem e muito menos quando inicia-se o transporte ali, a circulação da mercadoria. Ela está no destino e de consumo e quando é feita a entrega, né? Então tem bastante mudanças. E é isso que esse comitê gestor de IBS vai regulamentar. Vai fiscalizar, vai distribuir essa arrecadação. Então é bem importante termos nessa lei complementar agora. E ter esse comitê aí formalizado nessas leis, né? Muito da reforma tributária a gente vê que é muito baseado na lei, muito baseado no que eles estão escrevendo, do que veio do texto original ali, né? Então, fazer esse acompanhamento agora, então, às vezes vocês se perguntam, nossa, mas o que a lei complementar 227 vai me impactar, né? Entender ela já adianta muito o seu processo ali, e atualizações mínimas que você faz no seu software é porque tem uma lei ali regendo todas essas divisões ali, por que é um imposto, por que não é o outro, né? E também para ir desclassificando os demais que a gente vê que a gente vai conviver com eles por um tempo, mas vai mudar totalmente esse sistema, né? Fora essa questão do IBS ali, a gente já começa a ver que tanto a Lei Complementar 214 como a nossa antiga PLP 68, agora fundada a Lei Complementar 227, ela traz ali alguns pontos relacionados ao tratamento do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Casa-Mortes e Doação. Então, ela traz regras mais claras, alíquotas, base de cálculo, competência, que são questões ali que a gente ainda ficava se questionando como que ia ser tratado agora, né? Especialmente para questões de fora do Brasil, né? Além disso, ela altera e revoga dispositivos de leis anteriores, ajustando a essa nova realidade. Então, o ITCMD, por mais que não seja algo ali comum dos documentos fiscais, também vai precisar sofrer alterações, né? Como a gente está vendo aqui na LC, por conta dessa nova modalidade de recolher imposto, né, que é o IVA dual que a gente está vendo agora, né? Também a LC define novas plataformas digitais para que vão lidar com essa responsabilidade tributária. Então, se o fornecedor não emitir a nota, a plataforma pode ser responsável pelo pagamento do IBS a CBS. Quanto ao speed payment, a lei explica o procedimento simplificado que pode ser usado em algumas operações. Esse trecho da lei lá, as plataformas digitais vão ser responsáveis, ter essa responsabilidade tributária, né? Às vezes fica assim, software, quem que é essa plataforma digital? Então, é importante ler lá na Lei 227, acredito que quem está nos acompanhando aqui tem esse costume de abrir a lei, ler todos os artigos, todos os parágrafos, os incisos, né? Mas lá ele cita inúmeros tipos de plataformas digitais, marketplaces e demais operadoras que geram mesmo. Então, onde eu estou comprando, né? Em que plataforma digital estou adquirindo aquele produto, ela tem a responsabilidade de fazer a emissão da nota fiscal e fazer com que essa nota, né, seja o poder ali de ato declaratório, né? Então, é desse jeito que vai funcionar o IVA agora, né, gente? Então, tanto o IBS e IBS vai precisar do documento fiscal e aí agora a LC, ela complementa isso. Olha, por mais que uma ponta não emita essa nota fiscal, alguém vai ter que emitir no processo e caso um deixe, o outro vai ter essa responsabilidade para que não aconteça falha de não estar emitindo esses documentos fiscais. Então é importante, caso você tenha dúvida ainda sobre isso, vai lá no artigo da lei, verifica quem são essas plataformas digitais, quais são os cenários, a lei está bem detalhada nesse ponto, aí você consegue repassar isso para se você tem um marketplace, se você tem alguma operação específica. Também tem um trecho lá sobre os regimes específicos e impactos ali no negócio, então alguns regimes específicos de fundo imobiliário, energia elétrica, serviços financeiros, então eles vão ter lá alguns critérios se são ou não são contribuintes do IBS-CBS, porque a gente sabe que alguns serviços financeiros ficou ali com a ADR, né, e outros ficaram para documentos fiscais, então eles trouxeram ali quantidade mínima de cotistas, então tem algumas exceções que precisam ser vistas ali na lei complementar.
Sobre penalidades também do IBS-CBS, se não forem pagos corretamente, a multa pode chegar a 75%, é bem alto ali. Mas uma boa notícia é que quem está lá no Programa Nacional da Conformidade Tributária e mantiver a regularidade pode obter uma redução ali das penalidades. Eu acredito que com o processo que está se criando, né, sobre a reforma tributária, fazer os apontamentos, recolher, vai estar ficando cada dia mais fácil. O fisco está trazendo inúmeras oportunidades, ele está buscando deixar isso mais fácil para os contribuintes, recolher os impostos corretos. Um índice disso é a calculadora tributária oferecida, né, pelo governo federal, que facilita você saber quanto que você deve pagar, em que ano, relacionar ao NCM. Então, eles estão dando oportunidades para fazer esse recolhimento correto, mas a ELC veio também complementando, caso haja esse pagamento incorreto, qual que vai ser a multa, qual que vai ser a penalidade. Por fim, ali trouxe também falando um pouco ali do setor imobiliário, incluiu a locação, o arredondamento ali, o arrendamento no conceito de operação de bens, trazendo clareza sobre a tributação dessas operações, locação residencial até R$600 por mês, ali, então tem todo um tratamento diferenciado que precisa ser analisado com carinho para o setor imobiliário. A gente fala tanto, o setor imobiliário, trouxe tantas essas questões aqui hoje, porque era algo que fugia do nosso convencional de emissão de nota fiscal, né? A gente sabe que tinham outros jeitos de fazer essa declaração, por isso que o fisco está trazendo cada vez mais regulamentações para que você aí consiga entender até que ponto você tem que emitir a nota, até que ponto você vai recolher IBS-CBS, até que ponto não. Então também é bastante importante a gente estar acompanhando a ELC. E você que é desenvolvedor ou gestor de software, dá uma passada pela ELC. Eu já coloquei aqui para vocês alguns dos pontos principais ali, que às vezes para te chamar a atenção, se você precisa ali dar uma olhada mais a fundo no artigo ou no inciso ali da ELC, mas ela que vai comandar diferentes tópicos que a gente tem ali no jeito de tributar, na classificação da tributação, como por exemplo do setor imobiliário, que vai ter que fazer essa gestão agora da emissão desses documentos fiscais, emissão desses contribuintes, então é bem importante a gente estar analisando e não deixar ela passar tão despercebida assim, né, Dani? Exatamente, é mais um novo livro de cabeceira, né? Foi a Lei Complementar 214, depois veio a cartilha do IBS, o volume 1, o volume 2, que trata da apuração do IBS, e agora nós temos a Lei Complementar 227 também, para estar analisando e estar olhando. E como a Lauren falou, é uma nova forma de tributar, né? O que não era tributado vai ser tributado, então está vindo regras para isso, então é novo. E o que já era tributado, o que é tributado hoje, digamos assim, né, com os impostos atuais, eles também estão sendo modificados a sua forma de tributação. Então, se esse é o primeiro episódio do Fisco for Dev que você está assistindo, eu recomendo fortemente que você assista aos episódios do ano de 2025. Nós falamos o ano todo, única e exclusivamente, sobre os impactos da reforma tributária do consumo, olhando ali para o desenvolvedor de software, para o gestor de software house. E não foi só isso, fevereiro, né? Janeiro e fevereiro foi um mês com bastante publicações ali. O que estava pendente para ser publicado, o que impedia, na verdade, a publicação do regulamento do IBS da CBS, era a aprovação do PLP 108, numa lei, transformando ele numa lei complementar, porque aí cria o comitê gestor do IBS, então agora nós já temos a lei, nós já temos o comitê gestor, então agora nós estamos ali na expectativa, aguardando esse regulamento do IBS e da CBS. Só que fora isso, nós também tivemos publicações de notas técnicas ligadas à vinculação de meios de pagamento, né? Que é a NT 2026-001, versão 1.00. Ela veio ali para o CTE, para a NFCom, para o BPE, para a NF3E. Qual mais documentos? Acho que foram esses, né? Acho que foi. O da água, do saneamento. E a água é nova, tá vendo? Eu já não lembro. A nota da água, ela é nova, eu não lembro. Então,
Nós tivemos ali uma publicação de notas técnicas ligadas aos outros DFEs, eu chamo de outros DFEs existentes, tirando a NFE e a NFCE. Para a NFE e NFCE nós tivemos publicação ainda. E essa nota técnica, ela traz a tão esperada, tão aguardada forma de vinculação dos meios de pagamento com o documento fiscal eletrônico, para atender o split payment, tá? Nós vamos fazer um fisco específico para tratar essa alteração que está vindo. Se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, vocês vão ver que a nota técnica do CTE é a mesma da NFCOM. Então, o layout está bem parecido. Só que são notas técnicas que foram publicadas de forma separada, porque cada documento fiscal tem a sua particularidade, como, por exemplo, o CTE é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Ele não tem um campo de fatura, ele não tem campo PAPIX, diferente de uma NFCOM, diferente de uma NF3E. Então, nós vamos falar a respeito dessa NT de vinculação de meios de pagamentos, a 2026-001, no próximo episódio do Fisco for Dev. E não só isso, né, Loren? O Portal da Conformidade Fácil também soltou uma nova funcionalidade. Mais uma vez, nos surpreendendo pro melhor possível, né? O Portal da Conformidade Fácil trouxe ali mais uma ferramenta, que é o assistente para a classificação tributária. Eu acredito que quem nos acompanha também já está sabendo, se não, vai lá dar uma olhada. É uma ferramenta excepcional. Você consegue classificar os produtos, colocar o NCM lá, ele vai trazer sugestões de classificação. Assim, eu não vou ficar dando muito spoiler dela não, porque no próximo episódio a gente também vai falar mais sobre essa ferramenta, a gente vai demonstrar aqui na prática como que ela funciona, vai trazer ali alguns NCMs com algumas sugestões e comentar sobre esses produtos, mas você já pode começar a usar aí caso você tenha dúvida, você espera o nosso episódio que a gente vai tirar ele, com certeza, essas dúvidas que possam estar ficando. Mas a ferramenta tá sensacional, né? Mais uma vez. Né? Mais uma vez, surpreendendo aí, né? Para você ver, igual eu já tinha comentado aqui, o Fisco tá fazendo de tudo ali para conseguir, te ajudar a fazer as coisas certas ali, entendendo mais o nosso lado que a mudança nunca é fácil, né? Então, atribuir essas ferramentas, disponibilizar essas ferramentas no nível que está sendo distribuído é excelente. Mostrar, né, para nós a questão. Sempre eles falaram que a reforma tributária do Consub ia trazer a simplificação. Eu falo que a cada dia que passa eu consigo ver mais essa simplificação que a reforma está trazendo. Né? Quando a gente deixa de ver o quão difícil é implementar ali tudo e conviver com o atual e pensar só no como tudo está se encaminhando, a simplificação ela aparece mesmo, não tem como questionar, né? Exatamente. Então nós vamos falar a respeito dessas notas técnicas, dessas mudanças e dessa funcionalidade lá no Portal da Conformidade Fácil no próximo episódio do Fisco for Dev. Nós queríamos muito trazer ela hoje aqui também, só que ia ficar um episódio muito extenso, muito longo. Como vocês perceberam, nós trouxemos um assunto urgente ali, né, Loren, que foi a questão da NT 007 para a NFSE Nacional. Nós também trouxemos a Lei Complementar 227. Essa lei complementar, ela foi publicada em janeiro, só que a gente precisou de um tempo para absorver e entender alguns pontos dela, então por isso que a gente não conseguiu falar sobre ela em janeiro, no episódio de janeiro, a gente trouxe agora no mês de fevereiro. Então, por conta dessa lei complementar, a gente precisou deixar essa NT para o próximo episódio. E não encarem isso como um problema, tá? Ela não vai entrar em homologação e produção dentro do mês de fevereiro, muito menos dentro do mês de março. Então, a gente conseguiu, né, balizar ali para trazer informações relevantes e importantes aqui para vocês, sem perder esse timing, certo? E eu tenho uma notícia importante aqui para passar para vocês, que a Tecnospeed estará presente na Autocom 2026. A Autocom é uma feira que acontece em São Paulo. Esse ano ela vai iniciar no dia 31 de março, vai até o dia 2 de abril. Lá é um momento assim para vocês fazerem conexões, muito networking, conhecer novos produtos, conhecer novas empresas. A Tecnospeed estará presente nesse evento todos os dias com stand. Então, caso você não nos conheça, dê uma passadinha lá no nosso stand, ou se você já conhece, passa lá também para dar um abraço no pessoal, vai ter bastante gente da Tecnospeed lá aguardando para atender vocês, tá bom?
Loren, gostaria de agradecer a sua participação aqui no episódio do Fisco for Dev, trazendo tantas informações ali, tanta clareza a respeito não só do PIS/COFINS, né, da ANT, mas também da Lei Complementar 227. Não, é uma honra quando vem esses pepinos aí, esses abacaxi, nós descasca, depois nós traz aqui para ajudar todo mundo, né? Então, sempre que precisar, pode contar comigo. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigada. Agradeço a você que está aqui nos acompanhando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, ou se não, acesse o fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. Temos também o blog da TecnoSpeech com artigos. Quer entender um pouquinho mais no detalhe sobre a nota técnica 007? Tem um artigo específico falando sobre ela. E, é claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @TecnoSpeechTI. Até mais!